Buongiorno, buonasera, benvenute ao primeiro episódio da segunda temporada do GeoToGo Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Alice Albuquerque. Eu sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp, sou médica formada pela Universidade de Fortaleza e sou apresentadora, criadora do GeoToGo. E hoje eu estou aqui nesse lugar incrível, simplesmente incrível, maravilhoso, muito especial, para dar abertura oficialmente à nossa segunda temporada do podcast. Estamos falando diretamente de Roma, na Itália. E hoje nós estamos fazendo a gravação no Ouro Bistrô. Ele é um restaurante lindíssimo, maravilhoso, que gentilmente cedeu o espaço pra gente aqui, para poder fazer essa gravação. E a gente veio para falar de um tema super importante, super atual, só que ao mesmo tempo está acompanhando a gente desde muitos anos. Só que percebemos que realmente não tem como o ginecologista não estar a par de tudo que está acontecendo. A gente veio para falar de osteoporose. Hoje, no dia 10 de abril, dia que a gente está fazendo essa gravação, está começando aqui em Roma o Congresso Mundial de Osteoporose, Osteoartrite e Doenças Musculodegenerativas. E é um congresso que cada vez mais tem tido a participação dos ginecologistas. A gente tem uma comissão bem grande da Febrasgo que está participando. Acho que são em torno de 15, 20 brasileiros que vieram representando e que trouxeram trabalhos e que vão dar palestras. Existem comissões de discussão. Então, assim, você, eu, como ginecologista geral, não dá mais para a gente fingir que a osteoporose não é coisa nossa, sabe? E para isso eu trouxe uma convidada mais que especial, assim, uma pessoa que tem total apropriação do assunto para conversar. Doutora Adriana Orcese. Doutora Adriana foi minha chefe durante a residência na Unicamp e acabou se tornando uma parceira do Geo2Go. Vocês ainda vão ver muito dela por aqui a partir desse ano. Então, conta pra gente, doutora, como que a senhora chegou até aqui? Olá a todos, eu sou Adriana Orcese Pedro, sou médica ginecologista e eu vou me apresentar. Eu sou professora livre-docente em ginecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e atualmente estou como vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Osteoporose da Febrasgo. E também, dentro desse mundo do osteometabolismo, me envolvi em outras sociedades, como na Comissão de Ginecologia da Associação Brasileira de Osteometabolismo e também em sociedades internacionais, como a maior e mais influente sociedade de osteoporose do mundo, que é a International Osteoporosis Foundation. Na International Osteoporosis Foundation, eu estou em duas comissões separadas. Uma comissão que é regional, na América Latina, que junto com colegas latino-americanos, nós fazemos o programa dos cuidados com a saúde óssea no nosso continente. E também, agora, acabei de ser eleita no Comitê Científico Internacional da International Osteoporosis Foundation. É um cargo de muito prestígio. Para a gente ter uma ideia, do mundo inteiro, só 8% dos pesquisadores são da América Latina. E agora estou nesse mundo também, para que a gente faça programas, pesquisa, programas de colaboração com a Organização Mundial de Saúde. Então, é algo que é muito gratificante ver que toda aquela história do ginecologista envolvido para cuidados com a saúde óssea feminina tenha gerado tantos frutos assim. E isso tudo com o apoio da Febrasgo, que tem proporcionado essa inter-relação internacional com sociedades que lideram as pesquisas, a assistência e mesmo a academia de osteoporose. Ontem, no pré-congresso do World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Disease, foi anunciado os programas acadêmicos da International Osteoporosis Foundation, inclusive para formar a nova geração que cuidará da saúde óssea. E é por isso, eu acho, Alice, que nós estamos aqui hoje, para falar da saúde óssea para o ginecologista. O que o ginecologista pode fazer ao longo dos cuidados da vida da mulher? Porque o ginecologista é um médico que cuida da mulher desde ali, até infanto puberal, mas principalmente da sua adolescência em diante. E o quanto a gente pode melhorar em termos de prevenção primária da osteoporose, ou seja, para evitar o acontecimento da doença. Ou, se ela estiver presente, evitar a primeira fratura. Isso é fundamental
para que a mulher tenha saúde óssea na sua senilidade, para que ela tenha um futuro com independência, autonomia e mobilidade. Ou seja, isso é extremamente fundamental na vida do ginecologista. E é por isso que ele deve entender tanto sobre esse tema. Tá, então vamos começar um pouquinho a falar sobre osteoporose, né, esse tema que a doutora Adriana já deu toda a descrição do porquê que é importante. Eu estava estudando um pouco, doutora, antes de vir para cá para o congresso, e eu vi que hoje a osteoporose, ela na verdade é responsável por maior número de dias de internação das mulheres acima de 45 anos, até do que câncer, doenças cardiovasculares. Essa informação procede então, né? Procede. Alice, não só isso, mas até mesmo o custo. Uhum. Veja bem, o que se gasta com o câncer de mama, que é o câncer mais prevalente no mundo. Uhum. Aliás, minha aula no congresso vai ser exatamente essa, o cuidado com a saúde óssea nas pacientes sobreviventes do câncer de mama. Uhum. Ainda assim, Alice, o que gasta com fratura vertebral, hein, é 3 vezes mais, Nossa, para a então gente ter uma ideia. então não só em custo, como também é uma coisa que repercute demais na qualidade de vida das pacientes, né. A gente tem visto que o perfil das nossas pacientes está mudando. Acho que para a geração da senhora fica mais nítido, essa mudança no perfil das pacientes do consultório. Para minha geração, a gente já assume um consultório com um perfil de pacientes mais velhas, né. Tanto que essa demanda de aprender sobre climatério, osteoporose, é uma coisa que vem crescendo, porque de fato é a maior parte da demanda do consultório. E a gente está vendo mulheres engravidando mais tarde, mais ativas em idade mais velha, e pensar em algumas dessas mulheres ativas que a gente imagina, que a gente atende, tendo um prejuízo da qualidade de vida por conta de uma fratura que poderia ter sido totalmente evitada, né, é uma coisa que hoje em dia acho que já não cabe mais. O que que a senhora tem visto também? Com certeza. Olha só, países de primeiro mundo levaram 150 anos para ter essa adaptação ao novo perfil de doença e saúde da população. Uhum. Essa transição. A nossa geração, nos últimos 30 anos, estamos tendo a mesma alteração, mudando para um perfil de doenças em pessoas jovens para doenças de pessoas idosas. E a expectativa de vida está aumentando no mundo inteiro, mas para você ter uma ideia, a América Latina é o local do globo terrestre que envelhece mais rápido, ou seja, daqui nos próximos anos a gente vai ter grande parte da nossa população acima de 60 anos, Uhum. com uma transição demográfica, uma transição do perfil de doença muito grande. Uhum. E só para salientar o que você falou, você sabe que pela última pesquisa do IBGE, 60% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres, ou seja, a mulher arrimo de família. E quando a gente vê os gastos globais da osteoporose, o que mais afeta não é o custo no diagnóstico, no tratamento, nas internações, nem na medicação. Sabe o que que é? A perda da produtividade da mulher de 50 anos ou mais. Nossa, Essa perda da produtividade corresponde a mais de 50% do gasto com a osteoporose. eu não imaginava, não fazia ideia que era por isso. É, então uma mulher de 50 anos ou mais é uma mulher muito fundamental na saúde. Ela cuida tanto dos filhos, Uhum. muitas vezes adolescentes, porque ela está engravidando mais Sim. tarde, os filhos ainda são dependentes, estão na época às vezes até de estudo, de Uhum. faculdade, cuida dos pais idosos, Uhum. cuida da casa e trabalha e sustenta a sua família. É. Alice, imagine uma mulher dessa com uma fratura de antebraço, Nossa, ela vai ficar sem trabalhar. Agora imagine uma fratura vertebral, e quem que vai cuidar, né? quem vai cuidar? E detalhe, e uma a fratura de quadril? Gente, a gente sabe que no Brasil é a taxa de maior mortalidade após uma fratura de quadril. No mundo, 20% morre depois de uma fratura de quadril nos primeiros 6 meses. Uhum. No Brasil, esse número é 24%. 24% é Hum, bastante. bastante. Então, é questão, gente, de mortalidade para uma família e perda de produção. Sem falar no ônus para a própria paciente. Sim. 80% fica sem fazer atividades de rotina. 30% não vai andar sem a ajuda de alguma coisa. Nossa, e pra essa mulher que normalmente é a cuidadora, muitas vezes já é a cuidadora de outra pessoa, né, cuidadora dos pais, Sim. cuidadora dos filhos, é realmente É impensável. devastador, devastador. E totalmente prevenível, né, doutora? Sim. Tá. Então assim, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como que a osteoporose funciona, como que ela acontece. Eu vi que tem realmente diferença do tipo de osso que ela acomete, e dependendo de se é osteoporose primária, secundária,
vai ser o osso mais trabecular, o osso cortical, mas basicamente a gente tem uma alteração na quantidade e na qualidade da matriz óssea, não é isso? Então, Exatamente. tanto vai ter um aumento da porosidade dessa matriz óssea, quanto vai ter uma diminuição em quantidade mesmo da matriz óssea pelo aumento da atividade dos osteoclastos, né. E aí, assim, tem uma série de mecanismos que eu acho que a gente talvez não consiga falar sobre todos eles, mas o que eu acho que vale a pena a gente focar é na ação do estrogênio para essa fisiopatologia, né. Que normalmente o estrogênio ele funciona inibindo os osteoclastos, que daí eles vão diminuir a reabsorção óssea. Quando a gente entra na menopausa, acaba totalmente essa inibição, e é como se eles fossem vorazes, né, por essa matriz. Então como que a gente pode tentar entender a fisiopatologia, atrelada mais à parte da falta do estrógeno da menopausa? Sim, que isso é fundamental. Por isso que os ginecologistas estão, assim, É assunto liderando, nosso, né? né, a prevenção primária realmente é do gineco. Uhum. E do pediatra também, porque é uma doença que acontece na infância e só se manifesta na senilidade. É, acontece na infância, principalmente por conta do momento de produção do pico de produção óssea, né. A gente Exatamente. vai até em torno o pico das mulheres é mais ou menos 15 anos, só que a gente continua produzindo até os 30, é isso? Exatamente. Ah, mas veja bem, quando a menina está no estadio de Turner M3, ou Uhum. seja, quando ela já tem a sua, telarca, a sua pubarca principalmente a minarca, ela já ganhou quase ali uns 60, 80% da sua massa óssea. Tá. Quando ela termina a adolescência, aos 19 anos, 90% da massa óssea já está E consolidada. quem tá chegando perto dos 30? 30, ainda sobrou 10%, e aí assim, não fumar, não exceder no excesso de álcool, Aham. atividade física, dieta rica em cálcio, vitamina D, são hábitos de saúde que a gente carrega da infância para a vida. Tá. Então isso é fundamental. E aí que o ginecologista entra na adolescência. Alice, na escolha do método contraceptivo do adolescente. É? Qual que é a Então, influência disso, doutora? influência, porque alguns métodos contraceptivos vão deixar um nível estrogênico um pouquinho mais baixo. Hum. Então, às vezes, ela pode chegar a não atingir o seu pico de massa óssea. Uhum. Gestações sucessivas com lactação na adolescência Hum. também é algo que pode afetar no futuro essa Tá. massa óssea. Então, são vários cuidados que acabam sendo fundamental. Agora, voltando à questão do estrogênio, o que acontece? O estrogênio ele estimula a formação do osteoblasto, do osteócito, que é o que Hum. produz a matriz óssea, mas principalmente diminui a atividade do osteoclasto. Para a gente ter uma ideia, a formação óssea leva 3 meses e a reabsorção 3 semanas. Ou seja, né, a balança tá pesando para o lado da reabsorção mesmo, Da né? reabsorção e da destruição óssea. Por isso que é tão importante o papel do estrogênio. Quando a mulher chega na menopausa, tem um desacoplamento disso. Então, a formação fica mais lenta ainda, em compensação, tirando o efeito inibidor do estrogênio, o osteoclasto destrói o osso. Hum. E o osso trabecular é o primeiro a ser destruído, porque ele é mais poroso. Uhum. O osso cortical, que são os ossos longos, isso é um pouquinho mais tardio, após 60. Mas para você ter uma ideia, quando a mulher chega dos 50 aos 55 anos, um terço, 30% já tem osteoporose. Nossa. Se você comparar isso, a incidência do diabetes é 8 a 10%. A incidência do câncer de mama é menor Nossa, doutora, a ainda. diferença é muito grande. A É única muito coisa grande. que equipara é a hipertensão. É. E olhe quantos programas nacionais existem para tratar a hipertensão. Uhum. E se a gente somar fratura vertebral, fratura femoral, ainda assim é muito maior que o infarto, Uhum. o AVC e o câncer de mama unidos. Tá. Então, assim, realmente é uma coisa que não dá mais, né, pra Não gente dá. fingir que não é nosso. E Alice, infelizmente, apesar de ter portaria ministerial do Ministério da Saúde, Uhum. protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas de cuidado com a saúde óssea, ainda é um programa muito lento. Por quê, doutora? Qual Por você acha que isso, está por por trás disso? falta de informação dos pacientes para exigir esse Entendi. cuidado. Tanto, gente, que uma das ações mais importantes do médico é informação em saúde. Uhum. O paciente que tem conhecimento, ele exige A mais. gente precisa gastar tempo na nossa consulta, né. Então, assim, eu acho que puxar um gancho importante do que a senhora falou, com relação a voltando um pouquinho na produção da massa óssea, qual que é a dose de cálcio que a gente precisa ter de consumo por dia, doutora? Eu lembro da senhora falando nas discussões do ambulatório. Exatamente.
Alice, depende de estados fisiológicos e até fases da vida. Então, por exemplo, o adolescente, naquela fase de ganho de massa óssea, ele precisa 1,3 gramas de cálcio ao dia. Tá. A mulher, durante o menarque, que é aquela fase de estabilização da massa óssea, 1 grama ao dia. Quando ela está grávida ou amamentando, tem recomendações da Organização Mundial de Saúde, principalmente aquela mulher que é de risco para uma pré-eclâmpsia, para hipertensão, mas de modo geral todas, até mesmo para melhor ossificação e dentes fetais, para diminuir risco de prematuridade, diminuir também a gravidade da pré-eclâmpsia em torno de 1,5 gramas. Tá. É, Você acha que 50% justificaria a gente a já mais. repor para todas? Porque assim, a Sim, população brasileira praticamente ninguém consegue ter isso na dieta, né? 1%. Isso equivale ao quê em termos de dieta? Quantos copos de leite? Quantos pedaços de queijo? Como que a gente faz? Como É faz essa muito interessante quantificação no isso. consultório? Para a gente ter uma conta bem fácil, que a IOF, International Osteoporosis, recomenda. No mínimo 3 porções de cálcio naquela fase que ela está com 1 grama de cálcio ao dia. Então, por exemplo, um copo de leite americano, 240 ml, mais uma fatia de queijo de 30 gramas. Para a gente saber o que é 30 gramas, é uma fatia de queijo grossa, ou seja, da grossura de um dedinho, Tá. a hora que for cortar uma fatia de queijo. E um copo de iogurte. Se ela tiver essas 3 porções, contando com as porções não lácteas, que é fixa, 250 miligramas, a gente já tem 1 grama. Gente, é muito difícil. É muito Eu difícil. tô voltando aqui atrás, eu não tenho isso na minha dieta. Eu cuido muito A para senhora deve se ter. esforçar muito pra ter. Mas você sabe que, para a gente ter uma ideia, o estudo Brazos, que estudou as 5 macro-regiões do país, ou seja, o país inteiro, o brasileiro, apenas 1% da população consegue isso. Independente de região? Independente, 1%. A média do brasileiro não passa de 450 a 500 miligramas. Nossa. É metade. Que seria uma porção, não é isso? Agora, a Alice falou uma coisa muito importante. Existe um programa nacional que acabou de ser aprovado, Alice, faz 15 dias, no Ministério da Saúde, é obrigatório a partir de agora cálcio para grávida. É, pra todas as gestantes. E vai ser Massa. disponível no SUS. É. Então agora é programa do Ministério da Saúde. Gente, que está chegando 20 anos depois do que a Organização Mundial de Saúde falou, mas chegou. Gente, novidade Chegou. quentíssima no Diet to Go, aqui ó, Exatamente. 15 dias atrás. Ah, E doutora, aí, que assim, massa. mais uma coisa para complementar. E a partir dos 50 anos, quando começa a aumentar a reabsorção? A mulher ali, a partir de 50, transição climatérica, a mulher com osteoporose e senilidade. 1,2 gramas de cálcio ao dia. Tá, então realmente é melhor já repor o quanto antes. E isso é fundamental, Alice, principalmente quando a gente começa um tratamento farmacológico. Se ela não obtiver uma dieta ou uma suplementação, veja bem, a base do tratamento farmacológico vai ser muito prejudicada. Talvez a gente não tenha aquela eficácia que os estudos pivotais de aprovação dessas drogas prometem e mostram. Porque eles partem do pressuposto que você tem uma dose necessária de cálcio e vitamina D para que a medicação funcione, não é isso? É claro. Tá. Eu acho que a gente pode falar então, doutora, um pouco da parte do diagnóstico. Tem mudado muito, a gente não precisa mais ficar preso à questão da densitometria óssea, né? Hoje tem o Frax, que é uma ferramenta super nova. Mas vamos desde o começo. Então, quais são os sinais que eu posso começar a pensar, sinais de alerta para aquela minha paciente do consultório, que eu preciso investigar um pouco mais a fundo a osteoporose, a osteopenia? Ótimo. Não importa a região do país que você esteja e nem se a densitometria é ou não disponível. Aliás, vai ter muita racionalidade na indicação da densitometria, principalmente no sistema público. Primeiro, o que a gente cansa de falar em medicina, a clínica é soberana. Sim. E é soberana sim. Na história clínica, Alice, desde a história da mulher, quando ela começa a falar por que ela veio no consultório do ginecologista, eu tenho uma dica para os ginecologistas. Eu tenho na beiradinha, assim, do meu, ou no meu prontuário online, ou no prontuário mesmo, tudo que ela vai falando, eu vou anotando do lado os fatores de risco. Estou aqui para escolher um método contraceptivo, já sei, vou escolher um que preserva a massa óssea. Estou aqui porque estou grávida, já sei, já vou falar de dieta. Eu vou anotando do lado tudo que eu posso usar naquela consulta individualizada para que eu fale de saúde óssea. Que legal, doutora. Alice, não existe uma única paciente que não entre no consultório do ginecologista que não tenha alguma indicação de você falar alguma coisa de saúde óssea. Que legal. Eu vou anotando assim, porque assim eu estimulo a paciente
a realmente se envolver na saúde óssea dela, Sim. para ela não achar que isso é coisa: "Ah, isso é muito remoto, quando eu envelhecer eu penso Ah, nisso". doutora, nunca falaram comigo sobre isso, assim, até eu entrar na residência, realmente era uma coisa que muito distante, Muito distante. É muito. o tal da coisa, a osteoporose é de todas as especialidades, e no fim, uma especialidade acha que a outra falou sobre o assunto, E ninguém e fala ninguém fala. nada. Esse que é o problema maior. Por isso que todas você está vendo aqui no congresso que nós estamos tem mais de 10.000 participantes, Sim. veja bem, são todas as especialidades. Alice, pode falar qualquer especialidade, vai estar presente nesse congresso. Só que eu sinto que é a responsabilidade mais nossa do que das outras, sabia, doutora? Porque a impressão que eu tenho é que as outras especialidades, eles cuidam da osteoporose doença, e que a gente precisa cuidar da osteoporose antes que ela apareça. Então, assim, a paciente que vai chegar no consultório do ortopedista, do reumato, já com diagnóstico de osteoporose, é uma paciente que a gente perdeu a janela de oportunidade, né? Então, Exato. eu sinto que é mais responsabilidade nossa do que dos outros. Eu também, eu acho fundamental isso. E quer saber, Alice, Hum. se o ginecologista não se envolver de verdade no cuidado com a saúde óssea, nós não vamos conseguir mudar o panorama dessa doença Hum. no mundo. Tá. E como que eu começo a perceber, então, no consultório a Então, paciente que eu preciso? história clínica, primeiro, o fator risco. Os fatores de risco clássico. Se é muito magra, se tem amenorreia durante a sua vida Uhum. reprodutiva, se ela usou alguma medicação que afete a massa óssea, se ela fez alguma cirurgia que afeta a massa óssea, por exemplo, cirurgia bariátrica. Você sabe que o Brasil disputa com os Estados Unidos primeiro e segundo lugar Aham. em cirurgia bariátrica no É mundo, muito comum. entendeu? A multiparidade, enfim, tem 1000 fatores clínicos. Obesidade também, doutora? A obesidade, ela infelizmente tem aquela sarcopenia relacionada à obesidade. Uhum. Então que acaba prejudicando, tanto que ontem o nosso grupo latino-americano abriu uma linha de pesquisa, Sobre osteoporose e obesidade. obesidade. Interessante. Escuta, up to date, viu. Aham. Ontem, a nossa reunião do grupo latino-americano é estudar os inibidores de GLP-1 e a massa óssea, Uhum. a cirurgia bariátrica e massa óssea, doenças ginecológicas, por exemplo, ovário policístico, que cursa com síndrome metabólica e Sim. obesidade e massa óssea, Inclusive a paciente entendeu? da SOP, ela tem o fator de risco da obesidade, o fator de risco da anovulação, da sarcopenia secundária à obesidade, daí se ela vai e faz um tratamento pra obesidade como bariátrica, ela soma mais um fator de risco e, assim, é uma E aí paciente vai, que né? que tá muito no nosso consultório, né. E aí vai. E aí vai. E aí tem a falsa ideia, por ela ser hiperandrogênica, que isso protege a massa óssea, Uhum. mas não é bem assim, Sim. não é bem assim. Então, olha quanta coisa a obesidade de massa óssea. Sim. Depois de todos esses fatores de risco, é importante a gente ter em mente que o diagnóstico da osteoporose pode ser clínico. São 4 coisas a avaliar. Primeiro, claro, se ela tiver uma densitometria com osteoporose, ela já tem o diagnóstico, segundo os critérios da OMS. Sim. Se ela tiver uma fratura vertebral ou uma fratura de fêmur, independente da densitometria, ela já tem osteoporose. Se ela tiver um frasco de alto risco ou muito alto risco, ela já tem osteoporose. E a osteoporose que eu digo, a gente já Já tem está, diagnóstico. assim, já está indicado tratamento farmacológico. Tá. Ou se ela tiver uma fratura de antebraço, Uhum. de úmero e de pelve, com ou sem a densitometria, mas principalmente se ela tiver uma densitometria com osteopenia, Uhum. ela já tem. São os 4 critérios. Tá, e uma coisa importante só para ressaltar sobre as fraturas, é que a gente considera a fratura de fragilidade, né, seria uma fratura que não aconteceria com um mecanismo de trauma leve, uma pessoa que não tem osteoporose não teria aquela fratura. E a gente não considera as fraturas de extremidades, né, são ossos, dedos de mãos e pés, face E e crânio, são fraturas que a gente não considera. E óbvio, se a pessoa tem uma fratura de quadril com trauma automobilístico, essa fratura não é considerada uma fratura de fragilidade. Só que, eu penso que a gente às vezes perde uma janela de oportunidade dessas pacientes que sofrem a fratura, internam por conta da fratura de fragilidade, e elas não saem de lá com tratamento para osteoporose, né, isso. São manejadas por medicina do trauma, fica por isso mesmo, vai para casa. O mais triste é isso, veja bem, se alguém tem um infarto, interna, esse paciente infartado, ele tem um risco para o segundo infarto. Ele não sai de lá com a S-estatina e beta-bloqueador, não sai. De Agora, o outra mais prescrição. estranho é que, quando você tem uma fratura osteoporótica, você tem 7 vezes mais o risco de ter uma fratura vertebral. E você tem 3 vezes mais o risco de ter uma fratura de fêmur, Independente de onde foi o sítio primário? independente. Interessante. É Então, muito alto. olha só, a pessoa recebe alta
sem nenhum cálcio. Sem nenhum cálcio ou vitamina D. E é a paciente de maior risco para ter a segunda fratura. Nossa. Tanto que existe um lema, que essa fratura seja a última. Foi a sua primeira? Que seja a última. Sim. Que é o que nós chamamos de prevenção secundária. Só que isso, Alice, é feito, sabe em quanto? Não, 0, 1%. É feito em 3%. A gente tem que fazer um programa de educação com os médicos de emergência e do trauma Sim. sobre fratura. Sim. Porque o médico do trauma, ele está muito focado o quê? Vamos corrigir o problema, vamos reabilitar ele fisicamente para ele voltar a andar e tchau. Sim. Entendeu? Eles estão muito focados para não ter complicação cirúrgica, para fazer esse paciente sobreviver, para fazer ele se reabilitar sem deficiências de mobilidade. Sim, sem pensar no pós, Exatamente. Então, é fundamental quem cuida estar atento, mas isso não fazem um diagnóstico, não fazem o tratamento. Agora vem uma pior coisa que também a gente tem que envolver o paciente, a falta de adesão. O paciente que fratura, ele ainda tem um bom motivo para tomar remédio. E aquele de alto e muito alto risco, ou fratura eminente? Que nunca nem pensou que fratura é uma possibilidade, né? Ou seja, ele está tratando uma doença que para ele é invisível. E às vezes assintomática. Mas esse é o maior problema, doutora, de todas as doenças, né? Até tipo diabetes, hipertensão, até que aconteça um evento grave, né? Mas a gente falou um pouco sobre o Frax na hora do diagnóstico, e uma dúvida que eu queria tirar com a senhora. A gente pode aplicar o Frax na paciente que não tem fatores de risco? Ele serve como um acompanhamento no paciente no consultório em todas as consultas? Ou existe um momento certo de aplicar o Frax e um momento certo também de parar de aplicar? Então, o Frax ele deve ser aplicado, veja bem, após os 40 anos de idade. Tá. Então, sendo após 40 anos de idade, Alice, eu acho que tem que aplicar em todos os pacientes. Porque muitas vezes pelo Frax, você vê onde ele cai ali na curva. Baixo risco? Ok, só prevenção. Né? A prevenção tem que estar presente em todas as consultas. Agora, se ele vai estratificando para mais alto, aí sim a gente tem que intervir. Toda consulta, como geralmente a mulher volta uma vez por ano, muita coisa pode acontecer nesse um ano. Entendeu? Sim. O pai dela ou a mãe pode ter fraturado o fêmur, ela já se torna de risco. Ela pode ter sofrido uma fratura de fragilidade. Ela pode ter descoberto, por exemplo, um câncer de mama e está usando inibidor de aromatase. Ela pode ter desenvolvido uma osteoporose secundária. Por exemplo, ela fez uma cirurgia bariátrica, ela desenvolveu uma doença desabsortiva. Ou seja, ela desenvolveu uma insuficiência renal, artrite reumatoide, 1000 coisas, né? Sim. Então, o Frax a gente aplica sempre. Aí a gente vê se ela cai na linha de intervenção, que é aquela faixa amarela. Linha de intervenção é para pedir densitometria óssea. Tá, só interromper a senhora um pouquinho antes da gente ir para a parte de classificação e tratamento. Eu não sei se a gente chegou a explicar claramente o que é o Frax. O Frax, na verdade, é um algoritmo, ele foi criado pelas sociedades internacionais de pesquisa e de estudo sobre a osteoporose. Ele é super fácil de aplicar. Ele foi adaptado para os principais países, então existe a versão brasileira do Frax adaptada para a nossa população. Para você procurar, põe no Google Frax /abraço, que é a Sociedade Brasileira de Osteoporose. Daí lá, ele já tá o algoritmo todo em português, você vai ticando os fatores de risco que o seu paciente tem ou não, e ele funciona com e sem a densitometria óssea, o que é uma coisa muito boa, porque a paciente não precisa ter feito o exame para você saber se ela é de baixo, alto, médio ou altíssimo risco, tá? Então, vamos voltar agora para a classificação. Daí, uma vez que a gente aplica, a gente tem o Frax com e sem densitometria óssea, a gente vai classificar a nossa paciente nas curvas que ele mostra, né, doutora? Então, como que a gente interpreta essas curvas? Primeiro, que orgulho. Que orgulho ver você falando com tanta naturalidade. Alice, que show! Ai, gente, é ambulatório! Mas é diferente eu ver você falando. E com essa naturalidade, com esse conhecimento, gente, é um exemplo para ser seguido, viu? Mas é que é legal o que a senhora faz com a gente, de abrir o Frax e ir aplicando. Isso faz muita diferença. Porque se a gente só fala e fica no campo do imaginário, é diferente. Você percebe que ele é fácil quando você mexe. E vê, né, isso. Então, quando a gente faz sem densitometria, porque a gente tem que pensar na restrição de recurso, ainda mais dependendo da região do país que a gente está. Se dá na linha amarela, intervenção, eu tenho que pedir a densitometria. Obrigatoriamente. Ela já tem um risco ali considerável. Agora, e se eu faço Frax e ela cai na linha de alto ou muito alto risco? Ela já tem indicação de tratamento farmacológico. Só que o que é importante para essa paciente? Pedir sim a densitometria. Ainda que eu vá começar o tratamento. Sabe para quê, né, Alice? Para acompanhar. Follow-up.
Porque o Frax, uma vez ela já tendo indicação, você não vai ficar reaplicando. Tá. Aplicou uma vez, aquela paciente está sem tratamento. Então ele é uma ferramenta diagnóstica, ele não é uma ferramenta de acompanhamento. É uma ferramenta para indicação de alguma conduta, Tá. a realidade. E se ele estiver alto e alto risco, ela já tem indicação de tratamento mesmo. Certo. E então é assim que funciona. Ele vê a probabilidade de fratura maior e de fratura de fêmur nos próximos 10 anos, que é exatamente isso que a Alice falou, a gente tem que chegar 10 anos antes. Uhum. Não adianta chegar ali depois que ela fraturou, entendeu? E é esse o nosso papel. Então, aplica o Frax quando ela não tem tratamento. Uma vez tratada, perdeu o objetivo do Tá, tá bom? certo. E qual que é a diferença na prática do alto risco para o altíssimo risco? A partir do intermediário a gente vai pedir densitometria, a de baixo risco a gente vai fazer a prevenção, mas e o alto e o altíssimo, qual que é a diferença? Então, assim, 2 coisas. O alto risco é aquela que tem 3 fatores. Um deles, a gente precisa ter os 3, isso é importante a gente falar. Ou ela tem osteoporose densitométrica, ela já Certo. tem alto risco, porque a cada T-score abaixo da média, você aumenta o risco de fratura, né. Então tudo é baseado em dados epidemiológicos de longa data. Se ela, por exemplo, já teve uma fratura de fêmur ou de vértebra, por fragilidade. Quadril não. Hã? Quadril não entra nessa conta. Não, Tem. quadril e vértebra. E vértebra, certo. Isso. E se ela tem o Frax de alto risco. Qualquer um desses 3, ela já é considerada ali, né, de probabilidade para indicação terapêutica. E o muito alto risco é aquela que tem múltiplas fraturas, uma densitometria mineral óssea, tanto faz se é vértebra ou quadril, de -3. No novo guideline, eles já estão querendo colocar de -2,8, Certo. ainda não é totalmente aceito, talvez algum dia seja. Outra coisa, se ela tem já múltiplos fatores de risco na mesma paciente. Tá. Então, são vários quesitos que tornam ela de muito risco. Agora, qual é a diferença prática no consultório? É saber com o que a gente vai começar o tratamento. Tá. Então, quando você põe lá paciente de baixo risco, de alto e muito alto, você vai saber com o que você vai tratar essa paciente. E quais são nossas opções de tratamento agora? Vamos falar do alto e muito alto e depois eu Pronto. volto no baixo risco. Beleza. O alto, você vai começar um tratamento com uma droga antirreabsortiva, que a gente tem 2 classes, ou um bifosfonato, geralmente via oral, mas pode ser também o endovenoso, dependendo do caso, dependendo, por exemplo, se é uma paciente que tem problema de absorção, pacientes que têm doenças gastrointestinais, você pode até começar. A gente Um tem endovenoso. disponibilidade do endovenoso no SUS? Temos sim. Ah, não sabia. Temos no SUS, e isso é importante, todos nós sabemos. Inclusive, está em consulta pública até 14 de abril, a consulta pública do novo PCDT da osteoporose vai incluir mais drogas. Tá. E mudar alguns parâmetros que a gente não acha muito corretos, entendeu? Por exemplo, estabelecer limite mínimo de idade. Não. Se a pessoa tem muito alto risco, gente, não importa a Independente, idade né? dela, né? A gente acaba perdendo Então aquelas pacientes da falência ovariana precoce, né, enfim. Então, é exatamente isso. Então a gente vai entrar com uma droga antirreabsortiva. Só existe 2 classes, o bifosfonato, que pode ser oral ou endovenoso, e a outra classe é um anticorpo monoclonal, o denosumab, que age através do sistema imunológico, bloqueando o RANK ligante e tal, para que se ligue ao receptor e aí comece a ativação do osteoclasto, entendeu? Então essas 2 drogas. E o muito alto risco, ou seja, a pessoa que vai fraturar logo Em breve, né, iminente. fraturas, ou já tem. Aí muda um pouquinho, aí ela vai entrar com ósseo anabólico, ela vai entrar com formador ósseo, que a gente também tem 2 classes. Uma é uma classe que é um análogo hormonal, que é a teriparatida, e no Brasil vai chegar agora o ano que vem a baloparatide, que é o mesmo mecanismo de ação, né? Ele inibe o paratormônio, então ele para a reabsorção óssea. E também há um anticorpo monoclonal, que atualmente é o mais potente, e é uma droga que você usa só por 1 ano, que é o romosozumab. É um anticorpo monoclonal que ele é um formador ósseo, que age tanto em osso trabecular como em osso cortical, ganhando o osso. Os hormônios a gente pode usar até por 2 anos, a teriparatida, a baloparatide. O romosozumab não, apenas 1 ano. E depois? Lembra que a osteoporose é uma doença vitalícia, inteira. Então, depois a gente entra com o antirreabsortivo. Tá, então deixa eu dar uma geral, só pra senhora me corrigir se eu estiver errada. As pacientes que são consideradas alto risco, a gente
teoricamente, ainda pode esperar aquele osso meio que formar sozinho. Então, vou dar um antirreabsortivo para impedir que seja reabsorvido mesmo, como a medicação fala, e daí meio que dá tempo da deposição óssea acontecer, já que a gente tem aquela balança do começo que está desfavorável, né? E as pacientes do altíssimo risco, a gente não tem esse tempo, a gente tem que produzir osso mesmo, né? Tem que produzir com medicação que, enfim, osteoanabólica. E daí essas medicações osteoanabólicas, elas vão produzir o osso e depois a gente precisa lembrar de parar a reabsorção para manter o corpo meio que fazendo sozinho. É isso. Perfeito. Deixa eu só falar uma coisa, Alice, que você tocou num assunto muito grande. Muito grande e importante para o médico e para o paciente. O que acontece? A droga antirreabsortiva, veja bem, quando eu repito a densitometria, gente, talvez ele esteja na mesma. Eu não espero um ganho de massa óssea. O que eu espero? Ela não fraturar. Tá. Alice, e é o que a gente chama target to treat, o alvo do tratamento. O meu alvo do tratamento é não deixar a paciente fraturar, entendeu? E parar a reabsorção óssea. Então eu não Eu espero que ela ganhe. Eu não espero uma melhoria de densitometria óssea. Nos antirreabsortivos, não. Tá. Ela até ganha um pouco, mas não é esse o meu objetivo. Você Certo. vê, senão a paciente chega lá e fala, eu tô na mesma. Não, você não tá na mesma. Você não fraturou por 2 anos. Exato. Então, é como a gente trata hipertensão. Eu não quero que ela infarte e tenha um AVC. É a mesma coisa. Você tem osteoporose, vai ter pro resto da vida. Eu só não quero que você frature, tenha evento sinal. Certo. E por quanto tempo a gente mantém o tratamento dessas pacientes? Esse acho que é o X da questão, né? É o X. Gente, é uma doença vitalícia. Ela não tem parada, entendeu? O risco dela vai existir. A gente pode, ao longo do tempo, e dependendo do tipo de droga, mudar o tipo de droga. Tá. Por exemplo, o antirreabsortivo como um bifosfonato. A gente tem um período para usar, de 5 anos o via oral e de 3 anos o endovenoso, entendeu? Por que a gente não pode continuar? Porque existe uma ossificação muito grande e aí ela começa a ter os efeitos colaterais decorrentes do tempo. E se ela fraturou durante esses 5 anos? E se ela tem osteoporose densitométrica no quadril? Aí você pode estender para 10 anos o via oral e para 5 a 6 anos o endovenoso. Sem pausas. Sem pausas. O endovenoso, ele tem esquemas que são a cada 3 meses, não? O endovenoso é anual. Anual. 3 meses, Alice, ou 4 meses, ou 6 meses, a gente faz a paciente com câncer de mama. Certo. Porque aí a gente está não só evitando a osteoporose, mas a gente também, muitas vezes, está evitando a metástase óssea. Para a gente ter uma ideia, gente, de todo tumor metastático que existe, independente se é de mama, enfim, qualquer tumor que existe, 70% das metástases são ósseas. Entendeu? 70%. E na mulher com câncer de mama metastático, 50% já tem osso acometido. Entendeu? Então, osso é um alvo de metástase, porque é um solo muito bom para a célula metastática, entendeu? Tem vários mecanismos de angiogênese, fatores inflamatórios e tudo que propicia. É a teoria do solo e da semente. O solo fértil para metástase sendo o osso osteoporótico. Você está entendendo? A importância mais permeável. Veja bem, câncer de mama é o câncer mais frequente em 160 países do mundo. Se ela desenvolver uma osteoporose durante o tratamento do câncer de mama, que é fácil ela desenvolver, pela oforectomia, pelo uso do tamoxifeno na pré-menopausa, pela idade, normalmente. Pela idade, que é um overlapping com a osteoporose. Ou mesmo Alice, o inibidor de aromatase, que agora ela vai usar 10 anos, entendeu? A quimioterapia é isolada por si só. E a falta da terapia de reposição hormonal, E principalmente o bloqueio hormonal completo. Então, ela é de risco, e aí, se ela desenvolve osteoporose durante o tratamento do câncer de mama, o risco dela de ter uma metástase e transformar um estadio inicial 1 e 2 para o estadio 4, doença com cuidados paliativos, é imenso. Absurdo, É questão de sobrevida. Nossa, doutora, é o tipo da coisa que se a gente não tem essa conversa, não abre a cabeça desse jeito, né? Por que que fica sempre em segundo plano esse tratamento da saúde óssea, né? Mas enfim, não mais, né? Não mais. E para quem ouviu esse episódio, não mais, viu, galera? Eu queria tirar uma dúvida também, doutora, com relação, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da terapia de reposição hormonal da TH como tratamento. Talvez essa seja a grande polêmica, né, que envolve o tratamento da osteoporose.
Alice, Mas fala sério, polêmica nenhuma. é que as pessoas tratam como polêmica, só que eu ia dizer que já está provado por A mais B, que é um tratamento eficaz, é um tratamento de baixo custo, é um tratamento com um monte de ganho secundário, né. E tipo assim, por quê, gente? Vamos lá, né. Olha, Alice tocou num assunto que aí sim, gente, é a nossa praia, é a praia do gineco. Sim. Veja bem, uma mulher jovem, o que a gente considera jovem? Todo mundo abaixo de 60 anos, para a osteoporose é uma mulher jovem. Essa mulher, veja bem, abaixo dos 60, o que que nós vamos tratar? É óbvio que se ela não tiver contraindicação, nós vamos dar hormônio. Alice, acabei de falar que o bifosfonato a gente vai entrar com 5 anos. Uhum. Então imagine uma mulher com 50, tudo bem, ela vai usar o bifosfonato dos 50 a 55. O que que ela vai fazer dos 55 a 85, gente? O que que ela vai fazer? Durante 30 anos? TH? Entendeu? Tem que começar com a TH. Gente, se ela não tiver contraindicação, comecem com a terapia hormonal. É evidência, a nível de evidência É fortíssimo. entendeu? É a verdade verdadeira. Estudos controlados, randomizados, duplo cego, mostram que o estrogênio e a tibolona previne a fratura óssea. E o estrogênio associado ou não ao progesterogênio. Sim. Os progesterogênios na menopausa, eles agem com efeito adicional na preservação da massa óssea. Então, se eu usar o estrogênio isoladamente, eu tenho benefício. Mas se eu usar a progesterona isoladamente, eu tenho benefício? Não, precisa ter ou eles juntos ou então só o estrogênio. Exatamente. Então, aquela paciente que tem Dilmirena, mas que vai usar só o estrogênio sistêmico, tá beneficiada. Perfeito. Paciente só com tibolona, tá beneficiada. E Legal. sabe uma coisa interessante? O estudo LIFT, Long Intervention Trial on Tibolone, eles usaram a tibolona em mulheres de 60 a 80 anos, mas veja bem, mulheres com osteopenia e osteoporose, que são as pacientes de maior risco para fratura. Redução de 50% É a muito, 60% é de muito. fratura. Gente, igual raloxifeno. É, Igual e raloxifeno. com relação ao estrogênio também independente da via, né, doutora? Tanto via oral quanto tópica. Tanto faz. A funciona igual. via, tanto faz. Agora, gente, uma coisa importante, é dose dependente. Tá. Então, por exemplo, numa mulher jovem, como a Alice falou, né, insuficiência ovariana prematura, a mulher ofarectomizada, por exemplo, com uma endometriose, a paciente jovem, ela tem que ter dose maior. Ela tem que ficar com um nível estrogênico igual seria para uma mulher da Da idade idade dela. dela. Não é para fazer doses que a gente usa numa mulher acima de 50 anos na menopausa. Que na menopausa, veja bem, para preservação de massa óssea, ficar livre dos sintomas, tratamento da síndrome genicularinária, de 30 a 50 picogramas de estradiol, você tem essa proteção. Numa mulher jovem, você precisa em torno de 70 a 80, Tá. entendeu? A gente tem medicação no mercado que faz essa dose mais alta. Temos, e Alice, uma coisa importante, a mulher jovem tem a pílula. Ela está na menopausa, vamos supor, na insuficiência ovariana prematura ou numa menopausa. Não tem contraindicação ao etinistradiol, a estrogênio sintético? Sim, você pode entrar com pílula, só que com um porém, sem a pausa, né? Sim. Não dá para tratar 3 semanas e ficar sem tratamento. No momento que a gente Você- interrompe o tratamento, o benefício está interrompido. Não, Não? isso que é o melhor, isso que é o melhor. Tem estudo da Johanne Manson, que ela pegou todas aquelas pacientes que participaram do WHI na década de 90. Tá. E o WHI acabou por volta do ano 2000. Então ela pegou essas pacientes e estudou a partir da interrupção da TH até 13 anos depois, que esse estudo foi publicado em 2018. O que a Johanne viu? Uma coisa muito interessante. As que interromperam terapia hormonal, veja bem, você tem sim uma queda da massa óssea, mas nunca ela vai ser igual àquela que nunca usou. Sim. E a proteção antifratura persiste até 13 anos após o tratamento, Tá. numa menor proporção, menor magnitude. Certo. Mas, gente, olha só, vocês conhecem alguma droga que quando vocês param, você ainda tem efeito protetor contra a fratura? Não. Nenhuma das existe. medicações que a gente usa para osteoporose tem isso, né? Não. E só chamando atenção para as usuárias do denosumab. Denosumab, veja bem, ele impede a formação do osteoclasto,
e ele também promove a apoptose, né, Certo. então não deixa o osteoclasto. Quando você para um denosumab, existe aquele osteoclasto que está lá parado, ou aquele que está para se transformar em osteoclasto, muito grande, Uhum. pós-interrupção. E você pode ter uma perda de massa óssea importante Rebote. e efeito rebote. Só com o denosumab. Só, é a única droga. Então, modo geral, uma paciente com denosumab jamais pode parar sem comunicar ao médico, Tá, porque você tem que entrar imediatamente com um bifosfonato. tá. E eu lembro isso, gente, pelo seguinte: como é uma medicação que se toma de 6 em 6 meses, o paciente pode esquecer. Dica de consultório: todas as pacientes que eu, na clínica, prescrevo denosumab, ela fica com um cadastro. Um mês antes de dar os 6 meses, a gente já liga relembrando. E, gente, eu tenho tanto cuidado para eu ter certeza que ela tomou, eu falei: "Senhora, compra, traz aqui, eu faço questão de aplicar". Ou Legal, minha doutora. equipe aplica, Sim. porque ali se me dá Você tem tranquilidade certeza que tá tudo que ela certo, não né? interrompeu. E se ela, por acaso, por alguma razão quiser interromper, é uma autonomia do paciente, mas imediatamente ela tem que E daí você entrar tem esse com 1 mês bifosfonato. de tempo pra ela poder trocar de tratamento, né? Sim, e você sabe, né, Alice, a vida é corrida para todo Sim, mundo. Então dá tempo dela ir na farmácia, dela comprar, dela sim. deixar lá. E algumas, Alice, oferece até um serviço extra. Tá sem tempo? Eu compro, deixo a nota aqui, para que, gente, ela não pode interromper. Porque todo aquele nosso trabalho, todo o ganho Toda a sustentado da conversa, massa óssea. toda a explicação É. desde o começo. E uma coisa interessante, você falou em ganho de massa óssea, o denosumab existe um ganho sim. Hum. O maior estudo que existe são 10 anos consecutivos do denosumab, nos Hum. 10 anos ela continua ganhando um Que pouquinho. legal, doutora. Mas não é esse o nosso objetivo, nosso Sim, objetivo é não fazer ela isso é um ganho saturar. secundário, né? Uhum. Tá. Doutora, eu acho que a gente tá caminhando para o fim, Ai, que tá? pena, que Eu tô pena. super feliz, eu acho ficou eu já imaginava que ia ser um episódio muito bom, mas ficou bem melhor do que eu imaginava. Obrigada, eu acho que, assim, vai trazer muita informação de qualidade. Muito obrigada a quem continuou até agora, vendo no YouTube ou ouvindo, eu sugiro que vocês vejam, porque assim, né, isso aqui, gente, surreal. Essa vista tá realmente demais. Mas, enfim, muito obrigada, se a senhora quiser deixar alguma mensagem final para o pessoal de casa. Ai, eu quero sim, com certeza. Assim, para todo mundo que cuida da mulher, e no caso aqui a gente está falando no GO2GO, né, Sim. ou seja, ginecologistas e obstetras, saúde óssea sempre vai ser uma prioridade para a gente. Lembrar que qualquer paciente que entra no nosso consultório, que entra em qualquer serviço que a gente esteja trabalhando, inclusive serviço público, que é o mais importante ainda, o PCDT da osteoporose, praticamente a gente está conseguindo incluir todas as drogas. E fora que agora a gente vai ter o PCDT da menopausa, que a gente também vai ter Uhum. hormônios, se Deus quiser, com mais facilidade no sistema SUS. Lembrando que no Brasil mais de 70% são dependentes do sistema SUS. Não deixe passar essa oportunidade por vocês. Quer sua paciente seja uma adolescente, uma gestante, uma lactante, ela esteja no menacme, ou também, aí mais ainda, na menopausa, na senilidade, sempre há uma oportunidade para o ginecologista. Educação em saúde, reconhecer os fatores de risco, fazer um diagnóstico precoce, fazer um tratamento adequado para que mais pessoas da nossa população vivam com autonomia, independência, produtividade e autoestima. Isso é um dever nosso, sim, quando a gente cuida daquela adolescente, já ver como ela vai estar na senilidade. E que futuro a gente pode, com o nosso conhecimento, proporcionar para essa mulher. Muito obrigada, Que é o doutora. trabalho do gineco. Exato. A gente Se você precisa. sair desse episódio sem tratar osteoporose dos nossos pacientes, eu não sei mais o que fazer. Obrigada, E gente. Alice, também eu quero te agradecer a oportunidade de falar assim para todo o seu público, que está cada vez maior, e para eu dar um mérito muito grande para você. Ah, É doutora. uma iniciativa maravilhosa, uma iniciativa que foi estimulada pela residência, Sim, pelos seus orientadores e sim. co-orientadores, professor Cássio, professora Daniela, e que foi muito feliz, e que tem um público grande, e que tem só chances de fazer sucesso. Ah, doutora, muito obrigada. Pelo seu interesse em saúde óssea, de estar num congresso, a Alice acabou a residência agora, Alice, Faz 2 franquinho. meses. Cadê? 1 mês. 1 1 mês. mês e meio. É a nova geração.
É pessoas como você que a gente quer formar. Ah, doutora, obrigada, Entendeu? eu tô muito feliz. Nós já estamos carregando esse bastão por 35 anos e a gente quer passar com pessoas que sejam envolvidas, que tenham, assim, esse entusiasmo com a medicina, e ainda a Alice que selecionou esse lugar maravilhoso. Então, gente, imagine, quando aqui o Fórum Romano funcionava, a expectativa de vida era 20 anos de idade. Ninguém Nossa, tinha osteoporose. nem dava Depois, tempo, né. na Idade Média, passou para 40 anos. E só na década de 1900, graças ao advento dos antibióticos, né, por Fleming, em 1940, as pessoas pararam de morrer por doenças infecciosas, e depois o advento das estatinas, né, que Uhum, proporcionou uma longevidade, reduzindo 70% dos infartos, é que a gente está tendo doenças como com a certeza. osteoporose. Então eu fico imaginando se César, se Adriano, se os imperadores romanos, algum dia, sonhavam em ter a gente aqui falando de uma doença que eles não tiveram Sim, oportunidade de nem de conhecer, conhecer. porque não chegaram a envelhecer. Então, Verdade. envelhecer é uma dádiva, mas desde que seja com saúde, autonomia, independência e mobilidade para todos aqueles que nós cuidamos. Nossa, doutora, que bonito. Ave Maria, que coisa linda. Quero chorar. Também nesse lugar inspirador, né? Sim, gente, muito obrigada mais uma vez. E eu já falei no começo, mas eu vou falar aqui de novo. A gente tá gravando no Ouro Bistrô. Eles gentilmente cederam o espaço para que a gente pudesse fazer. E assim, foram super receptivos com a gente desde o início. E, enfim, um beijo, até a próxima. Agora a gente vai aproveitar Roma, comer uma massa deliciosa e mais tarde tem congresso. Beijo.